Olá, olá, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Pessoas estão nos escutando, eu não consigo ver quantas pessoas estão aí. Boa noite a todos. Procurem colocar. Gente, deixa eu só dar uma resposta aqui. Estamos no ar. Pronto, porque é isso. É o pessoal do CRE escrevendo. Eu não consigo entrar, não vi nada ainda. Sabe? Vão, se for possível, para quem estiver assistindo nesse momento, vai procurando dizer o seu nome aí no chat, interagir para que a gente aqui, a gente, Miriam, né, tenha visão também de quem é que está conosco. E estamos experimentando uma tecnologia maravilhosa, o StreamYard. Oi, Ricardo. Oi, Eliane. Vamos aguardar só mais um pouquinho, ver quem mais que chega, quem mais que entra. Oi, Helena, bem-vinda. A Cris, a Adriana Jorge, a querida professora Vera. Boa noite para todos os que estão aí chegando conosco. Mais uma oportunidade que faz com que o meu coração se sinta muito grato. Sentimento de gratidão, boa noite, Fabi. Sentimento de gratidão, vocês vão verificar logo mais quando a gente tiver ao final dessa live, dessa aula, que é também parte da terapêutica preconizada pelos espíritos de luz para ansiedade e depressão. E eu dou graças a Deus porque eu acordo todas as manhãs bastante grata pela oportunidade da vida, pela oportunidade de poder falar com vocês, de poder fazer tudo que eu faço na minha vida. E é com esse sentimento de gratidão que eu solicito a todos que cerrem os seus olhos e que junto comigo sigam numa prece. Prece essa na qual nós intencionamos o encontro com os nossos mentores individuais, com os mentores do CRE que dão cobertura a todos os trabalhos que nós, como humanos encarnados, temos possibilidade de realizar. Agradecendo a esses mentores pela sua paciência conosco, por esse contrato tão amoroso que fizeram de estarem conosco ao longo de toda a nossa vida. Agradecendo a essa casa, Centro de Renovação Espiritual, por todo o acolhimento de sempre, acolhimento que se abre, que se expande a cada ano, em novos trabalhos e novas percepções, novas tecnologias, com esse desejo ardente interno, como diria Joana de Ângeles, de fazer cada vez melhor. Obrigada, Mestre Jesus, pelo seu exemplo de vida, por ser o exemplo mais apropriado, por ser o exemplo reto para nós, principalmente, sobretudo, nos momentos de ansiedade e depressão, que, como vamos ver já já, fizeram parte também da sua caminhada de encarnado como um mestre humano. Obrigada por nos ensinar que é possível. E nesse momento te rogamos, Jesus querido, que estenda as suas mãos sobre todos os espíritos de luz, encarnados e desencarnados, que estenda diretamente as suas mãos sobre todos nós que estamos juntos aqui, de modo que possamos ter as nossas mentes e corações tocados pelo Senhor,
para aprendermos um pouquinho mais e podermos trocar boas informações e podermos, com essas informações, atingir outras vidas dentro das nossas possibilidades. Por favor, nos dê discernimento, nos dê direção e guarda essa nossa intenção de aula. Que assim seja, graças a Deus. Uma vez mais, boa noite a todos os que entraram depois que eu falei boa noite. E, Jana, a gente não conseguiu a minha interação aqui do MacBook da Apple com toda esta parafernália. Então, a Janaína vai passar os slides para mim. Se você puder, Jana, já passa 2 para frente, lá nas estatísticas, para a gente começar falando para vocês que esse é um tema muito premente. Ele vem sendo um tema premente desde o início do século XX. Lá no início do século XX, a Organização Mundial de Saúde já preconizava que ansiedade e depressão seriam as doenças do século. Essas doenças foram aumentando e passaram para o século 2000, para o século 21. É estupendo o crescimento estatístico de nós pensarmos que 1 em cada 8 pessoas no mundo convive com algum tipo de transtorno mental, segundo os dados da OMS. E quase 60% desses casos, repito, quase 60% desses casos, são de ansiedade e depressão, compondo a ansiedade um número maior do que a depressão, lembrando que o transtorno generalizado de ansiedade é um caminho direto e reto para a depressão também. Condições que cresceram 26% e 28%, respectivamente, desde o início da Covid-19. Então, vamos nos lembrar que nós estamos falando de exatos 6 anos atrás, ou 5, para sermos mais explícitos, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 anos atrás. E em 6 anos o crescimento foi ainda mais assustador. Podemos caminhar, Jana? As mulheres são muito mais acometidas por ansiedade e depressão, muito mais afetadas do que os homens. Fica aberto aí se vocês quiserem fazer perguntas, o porquê disso. A gente não tem muito tempo para aprofundar, sabe, para entrar nisso. Mas acho que vocês podem imaginar, não é? A mulher, nessa sua luta há séculos, fazendo tantos turnos de trabalho, trabalhos diferenciados, que a levam a um nível de sobrecarga não reclamado, não reconhecido muitas vezes em função da sua responsabilidade. Menos do que 10% das pessoas acometidas por ansiedade e depressão recebem atendimento quando nós pensamos em países de baixa renda ou chamados países em desenvolvimento. Dentro dessa classificação ainda se encontra o nosso país. O nosso país atende esses casos através dos CAPs, para quem não tem um seguro de saúde, um plano de saúde, e hoje temos enfrentado a dificuldade do atendimento, inclusive nos planos de saúde particulares, em função do crescimento das hospitalizações por ansiedade e por depressão. E os países de alta renda conseguem atender acima de 50% da população afetada, mas ainda não se chega a 100%. Então, por favor, se assustem comigo, mas também orem comigo, para que essa situação possa mudar e sejamos nós, Jana, se você quiser passar para o próximo, sejamos nós mentores dessa mudança também. Então, trazendo um pouquinho de concepção OMS, para que todos falemos a mesma língua,
A ansiedade é uma reação emocional e é um sentimento natural dos seres humanos. Aqui eu paro um pouquinho só para explicar o seguinte: vou fazer o concurso da OAB. Estou super preparada, estou me preparando muito bem, sei quando vai ser, tenho uma data marcada, tá tudo certo, mas eu fico ansiosa pelo resultado, porque existe uma expectativa enorme por trás. Isto é uma reação fisiológica do nosso corpo físico que é natural, nós estamos acostumados a viver com ansiedades. Eu dei apenas um exemplo, poderia dar milhares. Ansiedades naturais do dia a dia. Quando será que o meu filho volta da Europa? Aquele cachorrinho que alguém me prometeu e eu estou doida para ganhar o cachorrinho e assim vai. Isso me gera uma reação fisiológica de ansiedade natural. Mas a depender da intensidade e da situação em que isso se repete, acaba ficando uma ansiedade patológica. Sigamos adiante. Falando sobre depressão, então, a depressão já é um estágio advindo também das ansiedades, que tem sido, lamentavelmente, um transtorno cada vez mais comum, mas muito sério, porque ele interfere no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. A gente fica menos produtivo, tem vontade de dormir muito, ou às vezes não quer dormir. A gente não consegue estudar porque não tem concentração, não tem foco. A gente não consegue comer ou a gente come demais. Então fica muito difícil viver a vida com depressão. E a medicina, a biomedicina clássica atribui a depressão a fatores genéticos, biológicos. Eu confesso para vocês que isso é uma redundância, não é? Porque a genética é uma biologia, tá? Mas assim falamos só para dizer que alguma coisa que compõe o DNA, tá bom? Causas biológicas, quais podem ser outras doenças que a gente vai enfrentando, hemodiálise, necessidade de hemodiálise semanal, ou quimioterapia de câncer, então está mexendo muito com a nossa biologia e pode levar a processos depressivos. A depressão também é atribuída a fatores ambientais, então eu vou dar um exemplo. Fatores ambientais. Eu, por exemplo, na clínica psicoterapêutica, atendo pessoas que vivem na Inglaterra, que são jovens de 19 a 24 anos que estão estudando na Inglaterra. E são 4 jovens que eu converso neste país, em diferentes cidades, 2 em Londres, uma em Nottingham, e a outra mais para o norte da Inglaterra, quase na Escócia, e todos reclamam da mesma coisa, que é a falta do sol, que os dias acabam muito rápido, em quaisquer épocas do ano, e que isso as deixa enfiadas dentro de casa, muito tristes, e isso vai trazendo um isolamento social, uma não vontade de interagir, e, enfim, levando a um processo depressivo. E os fatores psicológicos se devem a prováveis traumas intrauterinos ou traumas pós-parto, nas infâncias, na pré-adolescência, na adolescência, ou seja, no caminho de desenvolvimento do ser, tá bom? Vamos à frente, Jana. Existem alguns tipos de depressão, e algumas ocorrem em famílias inteiras. Então, aqui a gente já começa a sentir um pouquinho a presença dos ensinamentos espíritas, tá? Porque será que um processo depressivo tende a ocorrer numa família inteira? Eu, como terapeuta sistêmica, vou juntar bastante as observações para trazer isso com vocês, para vocês.
Mas as depressões vão ocorrer também em pessoas que não ter outros transtornos mentais ou de personalidade, tá bem? E é importante dizer que, como cada indivíduo é um, e também, de novo, quem nos traz uma clareza muito grande do processo de individuação que foi estudado fortemente por Carl Gustav Jung, é a querida Joana de Ângeles, que nos mostra em muitas das suas obras da psicologia da alma, o como cada indivíduo é um e o como cada um de nós precisa passar por um processo diferente do outro em função, segundo o Espiritismo, daquilo que nós precisamos viver nessa encarnação para sairmos daqui seres um pouquinho melhores do que chegamos. Então, a gravidade, a frequência e a duração de um processo depressivo varia muito de indivíduo para indivíduo, de sua condição específica. Então, mais uma vez, repito, está dentro da nossa individualidade, está dentro do nosso processo de individuação. Espíritas que somos, podemos pensar que isso está, portanto, vinculado ao planejamento reencarnatório que fizemos, se precisaríamos de mais ou de menos tempo, passar por isso para entendermos alguma coisa ou repararmos alguma coisa. Sigamos adiante, Jana, por favor. Eu disse a vocês anteriormente que o transtorno generalizado de ansiedade, TGA, tem gente que também vai falar transtorno de ansiedade generalizado, TAG, já é um salto, né? Já não é mais uma ponte, já é um salto para o processo depressivo, porque se está generalizado, significa que vem acontecendo há muito tempo, não é? Não está sendo adequadamente controlado, sobrecarrega a fisiologia do indivíduo, sai fora daquele conceito de estar ansioso por uma promoção no trabalho, ou porque eu vou encontrar um marido ou a mulher, ou o namorado, enfim, e entra num processo de ansiedade, de necessidade de futuro, necessidade de controle, distorce a percepção dos fatos. Então, são aquelas pessoas que passam a viver com dificuldade de tomar decisões, estagnadas na vida, porque precisam ter certeza do que vai acontecer para tomar alguma decisão. Doutora Candace Pert, que já não está entre nós, uma neurologista biomolecular, chamava isso de cascatas de emoções. Essa cascata de emoções pode levar a transtornos mentais muito mais severos, como, por exemplo, a depressão. Mas quem já fez aula comigo no terceiro ano vai se lembrar que aqui a gente fala também de transtorno de bipolaridade, de transtorno narcisista, de transtorno borderline, de transtorno obsessivo-compulsivo, e uma série de transtornos que são tão severos quanto a depressão. A depressão, isso aqui é um processo esse é o verdadeiro biofeedback, viu, gente? A depressão retroalimenta a ansiedade, que retroalimenta a depressão. Então, quanto mais ansioso o indivíduo é por muito mais tempo, mais depressivo ele continua, e aqui a gente tem a instalação de um círculo vicioso, que é considerado um dos estágios de mais difícil tratamento, tá? Porque a pessoa precisa tomar antidepressivos e ansiolíticos, sem interação medicamentosa, o que é difícil. Num processo ansioso, a pessoa não consegue dormir, então precisa tomar um remedinho para dormir, mas aí precisa tomar um remedinho para acordar, porque tem que trabalhar no dia seguinte. Então,
Acho que eu estou falando de coisas que vocês já ouviram falar e já leram por aí, e estão entendendo bem onde é que nós estamos indo. Vamos adiante, Jana. Os profissionais que lidam com essa patologia podem ser quaisquer profissionais na área da saúde. Na verdade, hoje se fala, e a psicologia espírita proposta por Joana de Ângelis, principalmente, propõe uma solução integrativa na área da saúde, mas essencialmente e originalmente que podem detectar o quadro através de anamnese profunda são os psiquiatras. Eles diagnosticam, eles realizam e prescrevem tratamentos medicamentosos e, às vezes, psicoterapêuticos para todas as doenças da psique. Às vezes, porque há psiquiatras que são psicoterapeutas e psiquiatras que não são psicoterapeutas. Em segundo lugar, vem o psicólogo, o psicoterapeuta, porque hoje você tem um sem número de psicoterapeutas que não necessariamente são psicólogos, mas que têm formação para trabalhar com doenças mentais, psicanalistas, e os biopsicoterapeutas, como eu. Então, eu sou psicoterapeuta, um pouco psicanalista, mas a minha força no meu trabalho é da biopsicologia. E as abordagens todas rumam para mostrar ao indivíduo a necessidade de conhecer a si mesmo e de descondicionar os gatilhos que estão armados em relação àquela condição psicológica. Então, gatilhos que foram armados, como eu já disse, ou no próprio útero, ou pós-parto, durante o período de desenvolvimento. Aliás, nós somos ótimos para seguirmos desenvolvendo gatilhos em nós, mesmo depois de sessentões, tá? Então, o indivíduo, na sua jornada evolutiva, a depender de como ele escolha reagir aos fatos que lhe acontecem, ele pode continuar se traumatizando. Vamos adiante. Gente, se eu estiver falando muito rápido, me avisa, mas é um conteúdo muito profundo para 1 hora. Eu quis trazer o significado da palavra psicologia, porque é tão interessante, é a ciência da alma, né? Ou da psique, da mente, do comportamento. Psique é uma palavra que vem do alfabeto grego, que vem do grego, assim como o seu símbolo, né? Psique, e que significa alma ou espírito. Então, aqui a gente já tem uma inconsistência, ou talvez uma grande incoerência, quando encontramos profissionais da saúde que trabalham a psique, mas não têm muita ideia do que é a alma ou do que é o espírito, tá bom? Então, é o estudo da alma. Deixa eu ver aqui, Arnaldo. Miriam, essa ansiedade e depressão ou doenças psíquicas coletivas não tem a ver com o que a maioria das pessoas tentam ter controle da vida, que não controlam? Muito bem colocado, Arnaldo. Vamos um pouquinho mais para frente e você vai ver o que Joana de Ângelis fala sobre isso. Mas está perfeito, é isso. Vamos um slide aí. Então, a gente já viu as estatísticas, e aí vamos parar para pensar o que a gente pode refletir acerca dessas estatísticas. Eu fui lá no Dr. Inácio Ferreira, que é um espírito de luz que eu amo de paixão, né? Fui, no passado, uma devoradora das suas obras, acho que preciso começar a devorar de novo, porque sinto saudade, a gente vai esquecendo de tudo que leu. Doutor Inácio foi diretor clínico do sanatório, como se chamava na época, ou, né, do Instituto de Psicologia,
espírita Dr. Bezerra de Menezes, em Uberaba. E ele foi muitos anos o diretor clínico dessa instituição, de 1933 até 88, quando ele desencarnou. Então, vocês todos com certeza já ouviram falar da doutora Nise da Silveira. A gente pode fazer uma correlação e dizer que o doutor Inácio Ferreira encontrou dados na sua observação clínica de mais de 50 anos, muito correlatos àqueles que a doutora Nise encontrou, dizendo, não, isso aqui não pode ser só biológico, isso aqui não é só genético. Existe um campo de informações que atua sobre essas doenças mentais. E então, óbvio, como ele estava numa instituição espírita, além do tratamento biomédico clássico, medicamentoso e também terapêutico que ele aplicava, ele e todo o seu corpo clínico, ou aqueles que queriam acompanhá-lo, porque o doutor Inácio não tinha só médicos espíritas na instituição, mas aqueles que o acompanhavam, como a sua querida companheira enfermeira, Dona Modesta, faziam sessões de aplicação de passe magnético, de oração, de cura metafísica, como nós fazemos na nossa casa hoje, e viam profundas melhoras e, inclusive, curas. Então, doutor Inácio, eu diria, foi, depois do doutor Bezerra de Menezes, aquele que sugeriu, e juntando-se a André Luiz, que se a biomedicina clássica abrisse os olhos para a terapêutica espírita, poderia ter uma quantidade de curas muito maior do que experimenta até os dias de hoje. Vamos à frente, Jana. Aí, Arnaldo, respondendo a sua pergunta, os autores que foram pesquisados por mim, que foram sugeridos pela professora Silvia Risetti e foram pesquisados por mim, todos convergem para um mesmo olhar, mas como nós estudamos bastante Joana de Ângeles, está sempre muito fresquinho para mim, na mente o que ela diz, de que a nossa sociedade ela vem se desvirtuando da sua essência, do seu para que eu reencarno, para que eu estou aqui novamente, para que eu preciso viver em sociedade, por que, que eu não posso ser sozinho, vem se desvirtuando há muito tempo. E isso começa, queridos, ali por uns 10 mil anos atrás, um pouquinho mais, na era da instituição do patriarcado junto do patrimonialismo, que essa é uma história linda que a gente não vai contar aqui, mas só para que todo mundo possa entender. Quando começa a haver uma sociedade patrimonialista, começa a existir uma sociedade essencialmente competitiva, onde o ter passa a valer muito mais do que o ser. E se, portanto, o ter é que passa a ser o centro do homem, começa a haver também uma competição, porque eu preciso ter mais do que todos os outros. Então, volta-se aqui para o individualismo, esquecendo-se completamente da prática do amor, da justiça, da caridade, da lei de sociedade, da lei de progresso. Então, esses autores, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângelos, o próprio Inácio Ferreira, Sueli Carbar-Schutel, vocês vão ver outros autores que eu coloquei lá nas referências bibliográficas, todos eles dizem que há uma falta de autoconhecimento e de autoconfiança muito grande. E aí, convergindo também com aquilo que a professora Verinha colocou aqui no nosso chat, a ansiedade reflete o pouca fé, é isso. Esses mentores espirituais falam que há uma falta de confiança na providência divina.
Então, a massificação dos pensamentos negativos, a fixação mental só naquilo que existe de pior, fazendo com que o nosso processo mental atue sob baixíssimas frequências vibracionais. O ser humano fica cada vez mais na expectativa do que vai acontecer de ruim, porque eu não estou vendo nada de bom acontecendo na vida, não é? Ele fica um ser humano fisiologicamente reativo apenas. Então, ele tem uma incapacidade de trabalhar as suas emoções, ele só reage àquilo que chega. Então, aqui, esse é um dos exemplos do que eu falei, que a gente pode continuar se traumatizando, não é? Se a gente quiser, mas a gente também pode ir buscar a cura dos nossos traumas. Então, e aí, esses autores espirituais, esses mentores, falam das causas exógenas, espirituais e morais, não é? Espirituais no sentido de pessoas que convivem, que vivem numa dimensão espiritual, de espíritos que estão numa experiência humana. Na experiência humana é onde definitivamente nós experimentamos muitas vezes o vazio existencial. Ora, se eu faço parte de uma sociedade que se desvirtuou da sua essência e fico me perguntando para que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui, significa que não acho nenhum sentido na vida, isso vai aumentando dentro de mim um buraco enorme, como se fosse um buraco negro, não é? Que vai tragando tudo que há de positivo, tudo que a vida já me trouxe de positivo até hoje, eu não acredito em mais nada, e aí eu fico nessa decadência moral, nesse vazio existencial, apenas como um pagante de dívidas que eu deixei para trás em outras existências. Vamos à frente? É isso, doutora Vera. Nós vamos ver esse exemplo de Jesus aí já já. E ele disse isso para a gente: não andeis ansiosos por vossa vida, porque ele também viveu ansiedades. Então, com relação às causas espirituais, e que necessariamente demandam a reencarnação, das ansiedades e da depressão, a gente vai ver que pode trazer para cá, para essa vida, herança de nós mesmos. Uau, como que é essa história? Em outras existências, pode ser que nós tenhamos sido subjugados, tenhamos sido violentados, tenhamos sido propositalmente submetidos a situações que causavam muita ansiedade e depressão, e trazemos esta herança no nosso perispírito. Mas pode ser também que nós tenhamos sido os causadores disso para outras pessoas. Então, uma necessidade de expiação, porque quando fui eu que causei sofrimentos profundos em entes queridos, em irmãos em humanidade, em outras encarnações, necessariamente eu preciso experimentar um pouco daquele meu veneno, não é? Para sentir também o meu potencial de cura. E é uma delícia, não sei se vocês conseguem se dar conta, mas quando estão despertos, é uma delícia, porque vão se dar conta de momentos desta encarnação em que vocês têm uma impressão muito clara de que pesos foram tirados de sobre os seus ombros, muito provavelmente quando atingimos um ponto de inflexão naquilo que nós precisávamos reparar de outras encarnações com relação a outras pessoas. Então, é uma delícia ficar de bem com quem a gente estava de mal uma vida inteira. É uma delícia poder chegar para os pais que a gente odiava e dizer: agora eu vejo você e eu te amo, entendo que te amo desde o início. Então, são as reparações
entre irmãos em humanidade, em outras existências de humanidade, que se dão aqui nessa vida e que vão acabando com essas expiações. Mas aqui também, como dotados que somos do livre-arbítrio, podemos fazer escolhas que não são muito bacanas conosco, por exemplo, não acredito em nada, não acredito em Deus, não acredito em consciência cósmica, em inteligência suprema, em nada que exista de maior do que eu. Bom, então, vamos continuar vivendo aí no vazio existencial, deprimidos e gerando depressão, né? Porque é uma vida bastante atribulada, correndo atrás da dura razão de existir, sem nunca encontrar. Não é mesmo? Vamos à frente, Jana? Acho que eu vou ter que falar mais rápido, gente, porque a coisa aqui não está rolando. A depressão e a ansiedade são com muita frequência agravadas por causas exógenas. Causas exógenas no plano espiritual significa a gente pode ter reencarnado aqui nessa existência com pessoas com as quais a gente precisava reparar alguma coisa, mas nem todas. Pode ser que a gente precise reparar alguma coisa com espíritos ainda no plano espiritual que não tenham tido a oportunidade ainda, não estão no seu tempo de reencarnação, exatamente talvez porque não consigam se livrar das memórias do passado e que ficam nos acompanhando por aqui de modo a botar melequinhas na nossa cabeça para que nós possamos viver potentemente as ansiedades e as depressões. É por isso que a sintonia vibratória com que nós corroboramos é considerada uma influência espiritual. Ora, se eu só penso na coisa ruim, se eu só tenho sentimentos negativos, se eu só quero me vingar das pessoas, se eu só quero me achar maior do que todo mundo, eu fico nutrindo um ciclo de obsessões e reobsessões minhas e das pessoas que estão no meu entorno. Por isso que é tão importante nós cuidarmos da sintonia vibratória. Eu queria parar aqui só um pouquinho para dizer o seguinte, com o prazer que eu tive de estudar em 2016 e depois trabalhar com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, me lembro dele dizendo da nossa constituição de 70% de água no nosso corpo e da água como um excelente condutor de energia. Por quê? Porque a água tem oxigênio, H2O. Cada duas moléculas de água que se juntam dá dois átomos de oxigênio, o O2. E o O2, se comprimido, se contraído, ele vira um ímã. Você colocando O2 no estado. Gente, me fugiu a palavra, mas materializando um átomo de O2, ele é um magneto. Então, essa interação oxigênio-água faz com que essa água seja uma grande condutora das vibrações em nós. Então, imagina, né? Se a gente vive vibrando baixo, o que é que está sendo conduzido no nosso corpo para depois sair de nós para fora, não é? E a depressão é, portanto, vista como uma doença do espírito que se reflete no corpo e que no espírito deve ser tratada através da mudança de conduta. Então, por isso que a gente entra na sala de passe e durante o passe nós somos lembrados da necessidade de mudar condutas. Agora, como é que mudamos condutas? Através do autoconhecimento, querendo olhar para as nossas sombras, trazer luz para aquilo que a gente não consegue enfrentar bem ainda. E vale ainda dizer aqui, nesse slide, que isso tudo aqui também é muito nutrido no esquema da auto-obsessão. A gente também não pode dizer que são só espíritos desencarnados que estão obsedando a gente, porque na grande maioria das vezes não são, mas são os nossos próprios pensamentos. Portanto, é o nosso espírito se
chafurdando nesta lama, não é? E não se ajudando. Vamos adiante. As causas psicológicas, a gente já falou antes, mas a gente vai repetir um pouquinho aqui. Se eu não consigo confiar em nada nem ninguém, se eu não consigo entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará, né? Salomão fala no Salmo de número 37, versículo 5. Como assim que eu vou entregar o meu caminho a um Senhor que eu não vejo, que eu não conheço, que eu não acredito, que eu não confio? Né? O mundo tem sido inóspito comigo, eu não vejo justiça divina acontecendo. Por quê? Porque a justiça divina não está acontecendo do jeito que eu concebi justiça, né? Do jeito que eu acho que justiça deveria ser. Então, é óbvio que eu vou desenvolver patologias, psicopatologias, porque eu não consigo me sustentar nessa vida, porque ninguém vai conseguir me dar certeza de coisa nenhuma. Percebe a necessidade de nós nos ajudarmos? Então, é uma nutrição incessante de pensamentos negativos, de falta de horizonte, não é? Falta de perspectiva. E aqui eu coloquei uma das terapias mais utilizadas nesses casos, não só, mas que é uma terapia, um processo, uma abordagem terapêutica com grande índice de remissão, que é a terapia cognitivo-comportamental, porque os terapeutas que usam essa abordagem buscam ajudar os seus pacientes durante meses a diariamente cumprir tabelinhas de atividades, de promessas consigo mesmo, porque precisa descondicionar os pensamentos, precisa revigorar a plasticidade cerebral para sair com novas soluções, ok? Jana, só me dá um toque se vocês ainda estão me ouvindo, porque eu estou tendo a luz piscando aqui e acho que a internet é instável. Estamos Ok. sim. Estou vendo você aí, que bom. Então, vamos um slide para frente. Tanto a psicologia quanto o espiritismo, como a psicologia da alma, da forma que nos traz a querida Joana de Ângeles, nos traz a irmã de Faux, o Inácio Pereira, o Manuel Filomeno de Miranda, enfim, falam da necessidade de nós ressignificarmos o trauma, ou aquilo que nós percebemos como uma dor profunda em algum momento, seja intraútero, seja antes do útero, e aqui entra a doutrina e a filosofia e a ciência espírita para nos ajudar, ou pós-parto. É preciso encontrarmos mecanismos de dar novo significado à vida. Um grande psiquiatra que falou sobre isso, e que até hoje, né, o criador da logoterapia, Viktor Frankl, que viveu em campos de concentração, um grande exemplo para nós quando ele fala sobre maneiras diversas de nós ressignificarmos a dor, o trauma e darmos um novo sentido à vida. Uma das formas é usar a dor como uma ferramenta de propulsão. Ela não é só um sofrimento, mas ela é um grande mensageiro. Cada vez que acontece uma situação de dor na vida, a gente precisa olhar para isso e questionar qual é a mensagem que está existindo nessa situação para que eu possa aprender um pouco mais, para que eu possa crescer com isso e não ficar só resmungando, reclamando da dor como crianças birrentas que somos na maioria das vezes. Não é? A mudança do significado envolve o entendimento da mensagem que aquilo está trazendo para mim e qual é o sentido, então, que eu quero dar àquilo.
é um grande convite ao autoconhecimento, à autotransformação, à reforma íntima, como nós dizemos, porque muitas vezes a mensagem que está por trás de uma dor está falando sobre a minha inflexibilidade, a minha intolerância, a minha dificuldade de modificar as minhas próprias condutas. E aí eu fico reclamando do mundo, e fico reclamando dos outros, de tudo aquilo que está fora de mim, quando muitas vezes sou eu quem estou atraindo, a gente já viu ali atrás, por frequências vibracionais baixas, essas dores e essas condições para mim. Então, sou eu quem posso mudar o significado. E aí, é claro, todos esses mentores espirituais falam da importância do amor como processo de cura. Com certeza vocês todos já ouviram esta frase que onde há amor, há cura, porque é tão mais fácil amar, minha gente. E essa inteligência suprema que criou todas as nossas vidas é tão suprema, que fez um corpo físico, ele engendrou minúcias de tal forma que até hoje nós não conseguimos desvendar tudo, que quando nós sentimos raiva, ódio, ressentimento, rancor, desejo de vingança, a gente mobiliza toda uma fisiologia, fazendo a elevação do cortisol, que por conseguinte eleva o nível de colesterol no sangue, eleva o nível de açúcar, tira o nosso sono, faz a gente engordar, tira a nossa mobilidade, faz AVCs, explode o nosso coração. Nossa, tudo isso por causa dos meus maus sentimentos e pensamentos? É sim. Então, queridos, amar é muito mais fácil, dá muito menos trabalho, os batimentos cardíacos são coerentes com o amor, a nossa respiração se ajusta. Como é que nós aprendemos a amar com o nosso Mestre Jesus? Olhando para os outros como iguais e não nos colocando em posição de superioridade aos outros e tampouco de inferioridade, que também nos leva a patologias psicológicas. Então, é a coisa do cultivo das boas emoções. Nós estamos no caminho. Será que a gente vai sair desta encarnação com um amor incondicional? Eu acho que não, mas entendendo que onde há amor é cura, já é uma grande parte do caminho utilizado. Tá bom? Vamos à frente, Jana. Então, a Sueli Caldas Schubert nos esclarece no seu livro de transtornos mentais, acho que foi um dos primeiros livros que eu comprei lá no final da década de 90 para ler sobre transtornos mentais na ótica do espiritismo, que para melhor apreensão acerca dos aspectos espirituais que fundamentam a vida terrena, é da maior importância ressaltar que as enfermidades mentais são efeitos e não causas. Então, eu volto aí um pouquinho, nos slides um pouquinho atrás, e vou falar assim: herança de si mesmo, por exemplo, ou reparações que você precisa fazer com seres com os quais você já viveu e conviveu. Então, se nós estamos passando por isso hoje, ela reconhecia as enfermidades mentais, e esse livro que ela escreveu é um livro que se trata de uma revisão bibliográfica, ou seja, ela vai em vários autores espíritas e não espíritas para trazer a fundamentação dela, e ela encontra também a convergência nisso. O fato é que nós estamos reagindo a alguma coisa que já trouxemos como responsabilidade para curar aqui. Então, não são causas, queridos, nós estamos passando por isso como efeitos. Então, quando nós olhamos para as estatísticas mais uma vez e pensamos: meu Deus, por que que isso cresce tão assustadoramente?
é porque nesse período de transição planetária estão vindo à tona todas as sombras daqueles que ainda não quiseram enfiar a mão nas suas sombras. Estão vindo à tona todas as coisas guardadas nos quartinhos dos porões que foram trancados à chave, que as chaves foram perdidas. A espiritualidade está abrindo todos os porões humanos para que a gente ainda tenha uma chance de se modificar até o final desta transição. Então, mais uma vez aqui, é a benevolência divina. Eu já falei para vocês isso antes, que todos esses mentores espirituais que falam sobre o tema também convergem para a abordagem integrada de saúde que precisa ter. E essa abordagem integrativa, como nós estamos conhecendo o mundo afora hoje, e que está ficando potente no Brasil, abarca também, abraça também a espiritualidade, a necessidade de práticas espirituais, não importa sob qual guarda-chuva, sob qual denominação religiosa, não é sobre religião, é sobre ter práticas de olhar para dentro de si como um espírito que é parte deste universo e se reconectar com o todo. Então, isto seria o caminho para a verdadeira cura da alma, que leva também à cura desses sintomas que nós estamos vivenciando muito fortemente nos séculos 20 e 21. Mais um para frente, Jana. Eu acho que eu passo um pouquinho, mas eu já termino já já. Então, a análise de Jesus e do Evangelho à luz da psicologia profunda, especialmente sob a perspectiva de Joana de Ângeles, que é uma das obras dela que o nosso grupo de transformação interior, todas as quartas à noite, já estudou um ano inteiro, e que depois nós tivemos a oportunidade de fazer uma analogia desse estudo de Joana de Ângeles com um doutor em ciências da religião, Roberto Rosas Fernandes, que também o título do livro é quase parecido, que é o Novo Testamento à luz da psicologia profunda, acho que é isso, né? Meninas que estudaram isso, me ajuda a lembrar aí o nome do livro direitinho, né? O Novo Testamento à luz da psicologia profunda, nos ajudam a compreender a humanidade ou as humanidades de Jesus, as emoções que ele sentia e que ele não fazia nada para esconder, gente. E só que como ele reagia de uma forma diferente àquelas emoções, não é? Ele era conhecido como aquele ser monotímico, aquele ser com aquele sabe, aqueles quadros que a gente tem dentro das salas do CRE, dentro da sala de palestra principalmente, sempre com aquele olhar bondoso, daquele jeito benevolente, calmo, sereno, mas Jesus deixava claro que dentro dele aconteciam turbilhões também, e a gente vai estudar esses turbilhões dentro. Isso, a psicologia profunda no Novo Testamento. Obrigada, doutora Silvia Rizetti. É isso. Você vê que às vezes eu mudo o nome das coisas mesmo, mas os nomes são parecidos, né? Então, Jesus se realizou e viveu em equilíbrio porque ele sabia controlar as suas emoções. E eu vou dizer para vocês, queridos, nós temos um sem número de ferramentas e abordagens e de profissionais da área da saúde sedentos para ensinarem sobre o controle das emoções, que é bem diferente de tentar controlar a vida, como o Arnaldo sugeriu numa pergunta ali logo mais atrás no chat. A gente vive hoje tentando controlar a vida, como é que a gente pode controlar alguma coisa que não está nas nossas mãos, não é? A gente só pode controlar o dia de hoje, que é o grande presente que a gente está vivendo. Eu sei que eu acordei,
Até a hora que eu for dormir, se eu não morrer um segundo antes, eu digo que eu quero tomar um gole de chá verde e eu vou tomar. Isso eu posso controlar. Mas eu não posso controlar, queridos, se eu vou fazer R$ 1 milhão na minha conta bancária daqui a um mês. Ok? Por mais que eu trabalhe para isso. Porque, sim, alguns espíritos encarnaram para ter esse presente, esse privilégio, e outros não. E eu não me lembro, vamos rememorar isso. Nós não nos lembramos, eu falo muito eu, mas me colocando junto com todos vocês, né? Eu não me lembro o que foi que eu programei para viver aqui. Então, eu não sei se eu vou ficar milionário ou não. Então, por que eu vou ficar estressada e vivendo ansiedades para ficar milionária? Se eu estou tendo aquilo que é o suficiente, aquilo que me dá sustentação física, moral, espiritual, psicológica, se eu estou vivendo uma boa vida, né? Então, Joana fala muito essa história do nosso descontentamento com a vida como ela é. Vamos adiante, Jana? Lá no Evangelho, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? A decodificação das falas de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, para clarear para a gente, né? Porque do jeito que a gente lia lá no Novo Testamento, no passado, antes de existir Kardec, ficava bem difícil e aquilo deixou margem para um monte de gente interpretar de um monte de jeito diferente, né? E é por isso que hoje a gente tem denominação essa, aquela outra, não sei o quê, porque, né, a gente acredita em coisas diferentes, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro em nos lembrar que Jesus disse assim: bem-aventurados os aflitos. Ah, que Jesus louco esse! Ele queria que a gente morresse de aflição, ele queria que a gente vivesse no limite. Não, Jesus queria que nós procurássemos as mensagens por trás das aflições, porque esse é o caminho do crescimento. Esse é o caminho do entendimento de quem somos nós e o que viemos fazer aqui. E lá no Livro dos Espíritos, na instrução, aliás, dos Espíritos, na instrução de número 20, a gente vai ler essa passagem é muito conhecida de todos nós, que a felicidade não é desse mundo. Não a felicidade do jeito que o nosso pensamento mágico infantil projeta e desejaria obter. Não é? Mas se nós aprendermos com cada mensagem que chega para nós através de uma aflição, nós vamos ver que somos muito felizes, muito felizes. E qual foi esse padrão de felicidade aqui nesse mundo que Jesus estabeleceu e deixou claríssimo para a gente? A felicidade de fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade do Pai. Felizes são os humildes, porque o reino do céu será deles. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Mas uma coisa é eu me lembrar de Chico Xavier dizendo, em alguma das suas obras, que eu não vou me lembrar o nome agora, para uma pessoa que o abordou com lágrimas nos olhos, que tinha dificuldade de seguir adiante, Chico dizendo para essa senhora: as lágrimas são translúcidas, elas não te tiram a visão, elas podem até nublar um pouquinho a sua visão, mas elas não tiram a visão. Então, a senhora pode continuar adiante e para o alto, mesmo com lágrimas nos olhos. Percebem a diferença de posicionamento? Então, eu fico lá resmungando e falo que o mundo não é legal comigo, que eu não sei por que eu nasci, ou quantas vezes, não é? Nós já dissemos ou já ouvimos, não é? De pessoas, eu não pedi para nascer e coisas assim, não é? E aí nos vem Santo Agostinho, lá na questão de número 919 do Livro dos Espíritos, com um belo texto. É um textão, mas é um belo texto que vale a pena ser lido e relido muitas vezes sobre a necessidade de se conhecer. O conhece-te a ti a mesmo. Então, não tenhamos medo das nossas sombras, como nos traz a querida Joana,
não tenhamos medo de encontrar o que esquecemos guardado e pegando poeira no nosso porão, nos livrarmos de guardados antigos que já não utilizamos mais, abre espaço para novos guardados. Então, assim, para que algo floresça em nós, é preciso que nós revolvamos a terra. Então, precisamos entrar nesse caminho do autoconhecimento. E também lá no livro quarto, não é? Do livro dos Espíritos, logo depois desse textão do Santo Agostinho, nas questões de 920 até 920 e 33, nós vamos ter uma boa ideia sobre o que é de fato felicidade na vida encarnada e o que pode ser uma grande infelicidade. Vamos adiante? Glauber está ajudando, ó, gente, vocês vão lendo no chat aí, porque a gente está tendo muita ajuda do Glauber, a gente está tendo ajuda da Verinha, eles estão trazendo falas do Cristo aqui e nos ajudando a lembrar o que nós precisamos lembrar todos os dias, verdade, Glauber, para lutar, a gente precisa estar de pé, mas não só de pé, a gente precisa ter equilíbrio. Então vamos lembrar, uma luta de Muay Thai, uma luta de boxe, seja lá o que for, se não tiver equilíbrio, eu caio e o meu opositor vai cair por cima de mim. Tá bem? Então, os antídotos que nos foram dados por Jesus para nós vencermos essas condições. Como a Verinha já trouxe lá no início da nossa aula, está dito pelo evangelista Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode mudar um só côvado a duração de sua vida? Vosso Pai Celeste sabe das necessidades que tendes, Ele sabe de todas as coisas. Agora, vamos parar um segundinho e pensar, se não é verdade isso? A gente fica resmungando, a gente fica batendo o pé no chão, a gente fica praguejando, a gente fica blasfemando, e ao final, quais são as mudanças que a gente realmente consegue fazer na nossa vida com esse tipo de posicionamento? Se não ficarmos fisicamente doentes, além de doentes mentais, Fabizinha querida, é difícil abrir mão do controle e, gente, eu não pensei nisso antes, é uma pena, mas eu vou contar a historinha bem rápida aqui ao final, se der tempo. Tem uma historinha de Vivekananda, que eu conto sempre no primeiro ano, quando eu vou dar aula de respiração profunda. Porque, queridos, de novo, oxigênio é magnético. O oxigênio que nós respiramos da atmosfera é o Deus. Pai nosso que estás nos céus. Quem está nos céus? Deus. O que nós, né, tacanhamente, obtusamente, o que é que nós encarnados reconhecemos como céu? A atmosfera, quando olhamos para cima e vemos. É de lá que vem o oxigênio que nós respiramos. Então, queridos, nós respiramos Deus em nós. E prana é esse magnetismo que entra com cada átomo de oxigênio no nosso corpo. Esse magnetismo que atua diretamente sobre a glândula eletromagnética de que todos nós somos dotados, a glândula pineal, o nosso terceiro olho, que manda, portanto, uma evolução, uma expansão desse eletromagnetismo para todas as nossas células, trazendo boas informações através do nosso nervo vago. Então, queridos, se nós queremos controlar as emoções e abrirmos mão do controle que desejamos ter sobre a própria vida, precisamos respirar profundamente todos os dias, muitas vezes. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque então todas as outras coisas nos serão acrescentadas.
não nos preocuparmos com o dia de amanhã. E aqui não é uma apologia para que sejamos negligentes e passivos. É claro que nós precisamos sonhar, e é claro que nós precisamos construir planos de ações para realizar os nossos sonhos, porque é o self que sonha em nós, é o Deus em nós, é o Cristo em nós, que nos intui e que nos fala, segue adiante, vai por aqui, vai por ali. Então, a gente precisa ir. Então, não é não nos preocuparmos com o dia de amanhã, no sentido de sermos negligentes, mas é de não ficarmos esperando que os resultados sejam aqueles que nós desenhamos, porque os resultados serão os que forem melhores resultados para nós se nós nos mantivermos na seara, na jornada, na caminhada, na luta de pé, como o Glauber escreveu aí um pouquinho antes. Então, porque o dia de amanhã dá conta de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Vamos adiante, já estamos chegando ao fim, queridos. Então, não andeis ansiosos. Jesus viveu essa ansiedade, mas ele sabia, ele veio com todo o conhecimento, diferente de nós. Ele não teve o esquecimento do que ele vinha viver aqui, contudo, ele procurou, através da terapia, da oração, não se inquietar. Então, ele pede para que nós vivamos o aqui e agora, Eckhart Tolle, o poder do agora, e não vivamos inquietos pelo próximo dia, tá bem? Ele ficou muito ansioso quando ele se lembrou que ele estava pertinho de viver aquilo para o que ele veio, e ele sentiu medo como uma reação humana. Ele viu de frente o perigo do futuro chegando a ele. Ele ficou angustiado, mas ele orou. Ele pediu a Deus que estivesse com ele e que lhe desse sustentação para de fato amar incondicionalmente, e ainda pede que Deus perdoe aqueles, ou muitos de nós que estávamos lá, que estávamos fazendo aquilo com ele. E Jesus também se deprimiu um pouquinho, a gente vai ver logo adiante, quando ele se viu ficando sozinho nessa condição aí, né? Próximo da crucificação. Então, o que ele propõe para a gente é vivermos a ansiedade que nos move, que nos faz realizar coisas, e não essa ansiedade neurótica que nos torna doentes. Então, se nós fizermos a nossa parte a cada dia de vida, nós teremos serenidade. E, se temos dificuldade, entremos em oração. Vamos adiante, Jana. Gente, vocês desculpem eu passar. A Silvinha até me perguntou, vai dar tempo em 1 hora? E eu jurei para ela que dava. Mas, Silvinha, eu não tenho controle sobre a minha própria vida. Jesus, diante da depressão, quando ele fica sabendo da morte de Lázaro, ele experimentou uma tristeza profunda, porque Lázaro era muito, muito amado por Jesus. E então ele pede para Deus, numa oração de súplica, numa oração doída, que o auxiliasse a trazer Lázaro. Então, e ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Imaginem a surpresa de Jesus, quando intuído foi, quando carregado foi por anjos e arcanjos, e ali trouxe Lázaro de volta. Ele ficou
muito triste quando ele se viu ficando sozinho, quando seus discípulos foram deixando, porque eles precisavam fazer uma escolha e eles estavam escolhendo pela vida e estavam sofrendo, né? Estavam diante da sua própria morte, caso continuassem seguindo Jesus. Então, eles negaram, não é? E eles saíram fora. Teve um dos discípulos, o discípulo amado do Cristo, que permaneceu com ele. Então, longe de Jesus ser um líder inabalável, ele estava familiarizado com o sofrimento, tanto que ele transitava pelo sofrimento humano, sempre disponível para ajudar, sem, contanto, sem, entretanto, adoentar-se com isso. Quantos de nós ficamos doentes porque vemos doentes entes muito queridos nossos, não é? Então, é sobre isso. Vamos adiante. Aí. Então, Joana fala que Jesus é o nosso exemplo de individuação. E é mesmo, né? Ele é o nosso self. É apresentado como o exemplo perfeito do homem integral, dentro desse processo de individuação. Por que homem integral? Porque ele integra corpo físico, corpo espiritual, espírito e com todas as suas consequências, dores e alegrias. Ele vive na totalidade do ser. Ah, eu não estou muito preocupada não, viu, Cris? Obrigada por me lembrar. Eu estou realmente com ele aqui. Muito obrigada. Ele nos mostra que em tempos de vazio existencial, nós podemos preencher esse vazio com os ensinamentos, com os ensinamentos que ele deixou, não é? E ele nos propõe o evangelho como terapia, mas não é só o evangelho, não. A gente vai ali um pouquinho mais para frente, né, Jana? Já passamos para o próximo e vamos ver quais são as outras terapias. Um pouquinho mais adiante, por favor, Jana. Aí, terapia da gratidão. É difícil? É difícil. Neuroplasticidade é o que está envolvido aqui. Nós temos neurônios mobilizados ao longo de uma vida inteira para reclamar, para vibrar abaixo, para desacreditar, para nos sentirmos menos, para nos compararmos, para competirmos. E aí nós precisamos insistir diariamente na oração e na gratidão para mobilizarmos novos grupos de neurônios que consolidem essas novas ações em nós. Então, mudança de conduta demanda repetição. Mudança de conduta demanda paciência para que nós possamos obter os benefícios neuroquímicos que elevam a energia do nosso corpo físico, mudem o nosso humor e a nossa motivação. O processo de autoconhecimento, queridos, terapia, terapia, terapia. Estou aqui puxando a sardinha agora, não só para mim, mas para várias colegas que estão aí presentes, da clínica psicoterapêutica, mas não só, tá bom? Porque um sorriso é uma terapia, um olhar amoroso é uma terapia, uma massagem é uma terapia, um escalda-pés é uma terapia. Então, só abro esse parênteses para lembrar a todos nós que estamos aqui que somos todos potenciais terapeutas para fazermos a elevação da frequência vibratória dos nossos irmãos, a nossa e dos nossos irmãos. E a vivência incansável para alcançarmos esse amor de
Jesus. Esse amor incondicional, que a gente sabe que talvez vá embora daqui sem alcançá-lo, mas que possamos entender, pelo menos, do que trata esse amor de Jesus e vencermos, através desse amor, o nosso medo, o nosso pessimismo e alcançarmos motivação para a nossa cura e a cura daqueles que estão ao nosso redor. Será que temos mais algum slide? Temos. Oração. A oração é uma meditação, é um processo de meditação que também atua diretamente na nossa glândula pineal, que através do seu eletromagnetismo faz essa corrente elétrica e magnética que nos coloca em conexão com espíritos superiores, com espíritos que nos intuem e nos conduzem no bem e na caridade. Descarregarmos as nossas tensões na natureza é uma sugestão de André Luiz. Nada do que vocês já não ouviram falar aí. Aliás, a internet está cheia de terapeutas das mais diversas abordagens falando dessa necessidade. Coloque os pés no chão, comece a olhar para as flores que você não estava olhando tanto, para a beleza dos pássaros. Tome 15 minutos de sol por dia, quando isso é possível, e que de preferência seja. Renove as suas energias para que você possa ser também um agente de cura. A fluidoterapia, eu volto a trazer aqui aquela explicação breve que eu dei do Dr. Sérgio Felipe, que eu nunca tinha ouvido a coisa dessa maneira, né? De como os fluidos espirituais se concentram naquela água quando nós acreditamos e quando nós entregamos, e como esta água pode de fato fazer uma higiene profunda no nosso perispírito e, por conseguinte, na nossa psicosfera, que influencia diretamente a psicosfera coletiva. A leitura, a elaboração e a prática dos ensinamentos que Jesus nos deixou no Evangelho nos elevam sobremaneira no dia a dia, nos ajudam a transformar as nossas condutas e nos colocar os pés no caminho ideal para a nossa evolução espiritual, para que nós possamos, portanto, vencer as ansiedades e as depressões como quem as sofre, e vencermos as ansiedades e depressões como quem as trata. Eu volto a lembrar aqui que isso é responsabilidade de todos os que estão aqui, porque todos os que estão aqui são terapeutas espirituais. Então, evangelioterapia, fluidoterapia, contato com a natureza, oração, gratidão, perdão, autoconhecimento e o desejo ardente de amar sobre todas as coisas. Então, nós pedimos ao Cristo, o nosso Mestre destas curas espirituais, que nos ajude nessas práticas no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela sua paciência. Eu não sei se nós ainda temos tempo para alguma pergunta e resposta, mas talvez eu faça aqui a pergunta das perguntas, que é: Jana, esse material vai ficar disponível em algum lugar para quem assistiu essa aula hoje? Jana, Jana? Oi? Oi? Agora sim. Sim. Podemos disponibilizar, se você autorizar, no Acontece Crer. Olha, meu amor, isso não é meu.
né? Isso é de espíritos muito mais elevados do que eu, então é de todos. Está disponível para que todos possamos olhar e reler e relembrar, e quem sabe até pesquisar um pouco mais profundamente do que aquilo que conseguimos trazer aqui hoje. Temos alguma pergunta? Se não tivermos nenhuma pergunta, nós vamos nos acalmando e aqui encostando na nossa cadeira ou na parede ou tomando um assento confortável onde quer que estejamos, fechando os nossos olhos físicos para nos desprendermos dos estímulos externos e vamos praticando algumas respirações bem profundas em que você inspira com o nariz, segura um pouquinho o ar nos pulmões e expira calma, lenta e controladamente. Expirações mais longas, mais demoradas do que as inspirações. Continue fazendo essas respirações profundas, lembrando de que você está respirando prana, magnetismo, fluido vital, que você está respirando Deus dentro de si, lembrando que cada um de nós é um complexo atômico, parte espelhada da natureza superior, da inteligência suprema, compostos de pó de estrelas e que, portanto, podemos fazer dentro de nós todas as reações biopsicofísico-químicas possíveis para brilharmos como estrelas. Estrelas iluminadas que brilham sem ansiedade, sem depressão e que espalham o seu brilho por todas as partes do universo onde possam transitar, sendo sustentados por espíritos superiores que sabem das nossas rogativas, que leem os nossos pensamentos e que carregam as nossas necessidades diretamente para o Cristo, para que sejam sustentadas, para que sejam sanadas à medida daquilo que realmente estejamos prontos para receber e para suportar e para doar, porque não recebemos nada que deva ficar preso, que deva ficar represado em nós, mas tudo aquilo que recebemos, recebemos para nos beneficiar e beneficiarmos a todos aqueles mais próximos de nós e aqueles mais distantes de nós através das nossas vibrações. Assim, rogamos a esses mentores espirituais, como rogamos a Jesus Cristo, que tenham paciência conosco e que nos carreguem no dia a dia o tanto de tempo que ainda seja necessário para que aqui nos transformemos efetivamente em ferramentas vivas nas suas mãos, como aqueles que também são capazes de expandir o Evangelho, a conduta que vai brilhar em toda a nova humanidade. Jesus querido, tem misericórdia de nós, das nossas falhas, das nossas imperfeições, e levanta-nos, Mestre amado, com as suas mãos espirituais, para que nos mantenhamos confiantes na tua presença e nos teus exemplos, e assim sejamos também
higienizadores das ansiedades e das depressões do mundo. Que assim seja hoje, amanhã e sempre, e nós damos graças a Deus por isso. Graças a Deus, queridos. Muito boa noite, obrigada a todos os que estiveram. Se necessitarem de respostas, se quiserem fazer mais perguntas, vão me achando por aí, nas redes sociais, e à medida das possibilidades eu vou ajudando no entendimento de cada um. Que todos sejam muito abençoados. Obrigada, gente. Obrigada pelos parabéns, pelas boas vibrações. Muito, muito, muito obrigada a todos.